Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no Ensino e Palestra nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. No nosso terceiro trimestre de 2024, nós estamos acompanhando o pastor Silas Queiroz em um tema extremamente importante. Na verdade, o segundo tema do trimestre. No nosso trabalho desse trimestre, nós estamos acompanhando duas mulheres muito importantes para o povo judeu. A primeira foi Ruth, e nós trabalhamos a história de Ruth até a lição número 5. Hoje, nós estamos na lição número 9. Desde a lição 6, nós estamos acompanhando a dramaticidade na vida da rainha Esther. E hoje nós avançamos em mais um capítulo desta verdadeira novela. O tema do trimestre: Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Pastor Silas Queiroz, que é o nosso comentarista, ele é pastor ali da Assembleia de Deus de Ji-Paraná, na Rondônia, e também é procurador-geral ali do município de Ji-Paraná. Vamos então à lição número 9, quero ficar com você, eu quero que você fique comigo, vamos ficar juntos, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus neste vídeo. Lição número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Na nossa revista nós temos a nossa verdade prática, nós temos o nosso texto áureo e nós temos a nossa leitura bíblica em classe. Começamos com o texto áureo. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. A nossa verdade prática: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. A nossa leitura bíblica em classe é bem extensa, está no livro de Esther, capítulo 3, vai dos versículos 7 ao 11. Depois avançamos para o capítulo 4 e vamos dos versículos 1 ao 4. Eu aconselho você a fazer leitura deste texto, embora seja um texto grande, mas ele vai dar pano de fundo para o trabalho que nós vamos desenvolver a partir de agora, quando chega aí o primeiro tema, o primeiro capítulo, o primeiro tópico da lição de hoje: o plano odioso de Amã. Primeiro subtópico é intrigas e patologia do poder. Segundo, a extensão do plano. Terceiro, astúcia e oportunismo. Nós já falamos aqui sobre o engrandecimento de Amã, mas vamos relembrar um pouquinho para nós contextualizarmos o que ainda vai acontecer na história de hoje, no capítulo de hoje da história de Esther. Amã, que fazia parte da corte, ele obteve do rei um reconhecimento muito grande. Mais do que isso, ele foi promovido a primeiro-ministro. Ele então ficou como segundo no comando. Somente Assuero, o rei Assuero, também chamado de Xerxes, somente o rei era maior que Amã. Amã, ele tinha a segunda posição mais importante da corte. Era o segundo homem em comando. A gente não sabe, o texto não fala, por que ele chegou a essa, por que ele recebeu essa honraria. Por que ele chegou a esse status? Por que Assuero promoveu ele a um cargo tão importante? Mas nós já discutimos aqui sobre as possibilidades e eu peço que você assista, caso não fez a lição passada. O vídeo passado vai falar um pouquinho mais sobre o engrandecimento desse Amã. Bom, o que acontece? Amã, então, ele começa a receber uma honraria, mas a honraria é tão grande, é tão desproporcional, que Assuero, ele diz que Amã, ele ordena que Amã seja reverenciado por todos. Qualquer pessoa no reino, ao encontrar Amã pelo caminho, deveria reverenciá-lo, deveria se curvar a ele, deveria fazer uma saudação a ele. E todos se curvam perante Amã. E assim o seu ego fica inflamado, fica inchado, fica inflado. Mas uma única pessoa ali não se prostrava perante Amã. Talvez outras pessoas não se prostrassem, mas o que chamou a atenção foi que uma única pessoa ali, que fazia parte ali dos trabalhos, uma pessoa que era mais próxima do palácio, embora não tivesse contato com o rei, mas a pessoa mais próxima ali e que estava sempre ali junto ao palácio, sempre ali à entrada
do palácio, e quando Amã passava, essa pessoa não se curvava. O nome dessa pessoa, Mardoqueu. Mardoqueu não se curvava perante Amã por princípios religiosos, porque ele era judeu. E a religião judaica, uma religião monoteísta, impede que a pessoa se curve a outras pessoas ou a outros deuses, a outras entidades, porque só Deus deve ser reverenciado, só Deus deve ser adorado, só Deus deve ser homenageado. Então, Mardoqueu não se curvou perante Amã. Amã não percebeu isso, mas sempre tem a turminha do fuxico, que vieram e contaram para Amã, Amã, tem um judeu aí, um tal de Mardoqueu, que não se curva perante ti. Parece que não te respeita, parece que não guarda respeito por ti. Então Amã começa a perceber, começa a notar e confirma realmente por si próprio que Mardoqueu não se curva perante ele. E quando ele percebe isso, quando ele se dá conta disso, aí ele fica extremamente furioso. E a sua fúria também é desproporcional, porque ele chega a colocar no seu coração o intento de matar aquele judeu. Mardoqueu deve morrer. Porém, Mardoqueu morrer não é o suficiente. Amã quer que todo o povo judeu morra. Quer que todo o povo judeu seja exterminado. Veja, por causa de um homem judeu que não se curva perante ele, agora ele quer que toda a nação judaica, que todo o povo judaico morra, que todo judeu, onde quer que esteja, morra. É preciso nós recapitularmos, porque esse ódio, ele não é ódio gratuito, ele é uma herança. Para nós sabermos de onde veio tamanho ódio, nós temos que retornar um pouquinho no passado. Temos que saber quem é Amã. Bom, o nome de Amã significa grande, magnífico, celebrado e fortaleza. Então Amã se achava realmente muito grande, muito elevado. Ele era descendente de Agag, o rei amalequita, e esse foi um grande inimigo do rei Saul. E pela desavença que houve, ele odiava o povo judeu. E por ele odiar o povo judeu, Amã também acaba herdando esse sentimento negativo. Então, por isso que Amã, ele agora quer vingar-se. Não vingar só ele, mas vingar a sua família, o seu povo que odiava o povo judeu. Então agora ele quer exterminar a raça judaica. Mas como fazer isso? Ele não poderia ordenar o assassinato de tantas pessoas. Ele teria que ter o aval do rei. Mais do que isso, o rei deveria tomar essa providência. Mas como fazer com que o rei, como fazer com que Assuero decidisse por acabar com o povo judeu? E aí entra uma tramóia muito grande, uma engenharia muito grande. Então, motivado por seu ódio desenfreado por Mardoqueu, Amã consegue convencer o rei de que os judeus eram diferentes, de que o povo judeu era um povo diferente, um povo que tinha leis próprias, um povo que desobedecia às leis persas, um povo que era um povo rebelde. Então acusou o povo judeu de desobediência civil. O povo judeu não era um povo desobediente. O povo judeu nunca se insurgiu contra o Império Persa, nunca se insurgiu no cativeiro. E os persas também foram amigos dos judeus. O povo persa, a religião persa, o Império Persa não perseguia as religiões de outros povos, permitia que outros povos tivessem seus deuses, cultuassem, tivessem uma liberdade religiosa, não tinha nenhum problema. A Pérsia não se preocupava com a religiosidade dos demais povos. Então, sim, o povo judeu tinha leis próprias, mas o povo judeu nunca se insurgiu contra o reinado. Então, Amã consegue convencer o rei de uma mentira. Consegue convencer o rei quando fala que para o rei que o povo tinha leis próprias, sim, tinha leis próprias, mas que essas leis jamais elas eram utilizadas para que o povo se insurgisse contra o governo. E aqui isso mostra
o completo descontrole emocional de Amã e ao mesmo tempo a sua perversidade. Na verdade, o ódio pelo povo judeu, que foi herança do seu pai, iria arruinar milhares de pessoas. Então a coisa era muito pessoal. Então essa rixa muito pessoal iria exterminar pessoas inocentes. Esse ódio nutrido, um ódio familiar nutrido pelo povo judeu, iria exterminar pessoas inocentes. Amã era um completo desequilibrado. E ele fez uma narrativa, então, para convencer o rei. Para cumprir o seu intento, Amã cria uma verdadeira narrativa para, ao mesmo tempo, justificar a morte sumária dos judeus e ter o aval real para que isso acontecesse. Para que o rei tivesse também aversão aos judeus, ele disse que o povo de Mardoqueu não respeitava o rei persa, não respeitava as leis da Pérsia. Era um povo rebelde. Talvez na cabeça do rei, que estava em guerra contra os gregos, se aquele povo se revoltasse por algum motivo estratégico, ele poderia ajudar algum inimigo invasor, algum inimigo que pudesse vir ameaçar o reino, que pudesse invadir o reino, e então poderia se utilizar do povo judeu, que era muito numeroso, para que ganhasse força, para que o reino fosse dividido ou até mesmo destruído. Então tudo isso passou na cabeça de Assuero quando Amã, talvez o próprio Amã tenha falado isso, talvez o próprio Amã tenha alertado falsamente o rei contra talvez uma adesão do povo judeu a um povo estrangeiro, a um povo inimigo da Pérsia. Então, na verdade, Amã, ele faz uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça do rei. Essa palavra é muito forte, uma palavra muito dura, mas ele consegue convencer. Ele, como diriam os jovens, entra na mente do rei para que o rei faça exatamente o que ele quer. Exatamente o que ele quer. Quando Amã alerta o rei sobre o perigo que nunca existiu, consegue alcançar a racionalidade do governante, que entendeu ser melhor exterminar aquele povo. E aqui nós temos uma possível contradição de Assuero. Lembra que quando ele soube que 2 homens queriam matá-lo, tratou logo de abrir uma investigação para apurar os fatos. Não foi premeditado. Ele preservou-se frio e calculista. Já nesse episódio em que não uma ou 2 pessoas, mas todo um povo seria morto por uma denúncia, ele muda a sua estratégia. Essa denúncia precisaria ser investigada. Era algo muito sério, envolveria muitas pessoas. Mas aqui percebemos que o rei Assuero confiava quase que cegamente em Amã, ao ponto de comprar a sua narrativa. Ao mesmo tempo, não poderia correr o risco de uma possível rebelião que poderia comprometer seu reinado. A prova que Assuero realmente confiava quase que cegamente em Amã foi o fato dele ter entregue o próprio selo real. Exatamente isso que ele faz. Ele entrega o selo real. Diz para Amã: faz o que você quiser com esse povo e está aqui o meu selo, para que você espeça o mandado, espeça a ordem, para que ele elaborasse a sentença de morte dos judeus. E esse selo equivaleria hoje a alguém entregar um papel em branco para uma pessoa com a sua própria assinatura, para que essa pessoa colocasse no papel o que quisesse. E o que ele colocou ali seria ratificada com essa assinatura. Esse anel também poderia ser comparado a um carimbo que dava o crivo para o teor do documento. Chegando aí o tópico 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther, o pavor da violência, bebida, confusão e tristeza, crise e clamor. Eu quero analisar com você aqui a personalidade de Amã. Amã, pelo que nós deduzimos sobre a sua atitude, parece ser uma pessoa com o chamado narcisismo. Ele queria ser reverenciado,
queria ser até mesmo adorado. Ele queria se colocar como o próprio rei. Aliás, é o próprio rei que ordena todos no reino a adorarem, ou melhor, a prostrarem-se perante Amã. E essa ordem real soou bem estranha, uma vez que Sua Majestade, o rei, ordena a reverência a Amã, como se fosse uma representação do próprio rei. Assuero realmente era um rei muito singular. Você sabe que a pessoa narcisista, ela quer toda a atenção para si. E Amã estava conseguindo isso no reino. Onde quer que ele passava, por onde quer que ele andasse, as pessoas o reverenciavam, as pessoas o bajulavam. E era isso que estava fazendo com que a sua cabeça pensasse que ele era mais importante do que realmente era. A festa de Amã. Tão logo o decreto de morte aos judeus é expedido, Amã convida o rei para uma festa particular, onde ambos comem e bebem muito e provavelmente chegam à embriaguez. O rei Assuero não estava comemorando nada, porém Amã, sim, no seu íntimo, ele estava comemorando a morte dos judeus que chegaria em breve. Se nós analisarmos bem todo o contexto, iremos ver que o rei Assuero foi usado, manipulado por Amã. Mas o rei vai cair em si quando Esther contar nos próximos capítulos, olha o spoiler aqui, quais eram os planos reais de Amã. Por isso o rei vai ficar tão furioso com Amã, como iremos conferir, e decretar o destino desse mau Amã. Bom, isso nós acompanharemos no desenrolar dessa intrigante história. Mardoqueu fica desolado. Mardoqueu fica arrasado com essa fria e mortal notícia. Imagine, tão logo a ordem expedida, os cavaleiros já levam para as províncias, para todas as províncias do reino, a ordem. E o reino persa, ele era muito extenso. O território persa, o território abarcado pelo governo persa, foi um dos mais extensos ao longo da história. E cada cidade, em cada província, chegaria essa carta, chegaria essa sentença de morte para os judeus. Imagine os judeus lá em determinada cidade receberam a notícia de que no dia tal seriam mortos. Ou seja, fazer uma comparação aqui é como se estivesse no corredor da morte. Exatamente, já sabiam o dia em que iriam ser exterminados. Já sabiam que a vida deles iria durar até determinada data. Estavam no corredor da morte. Viveriam, mas saberiam que iriam morrer em seguida. Imagina a pessoa, que ânimo teriam para trabalhar? Que ânimo teriam para estar em comunidade? Que ânimo teriam para viver? E não seriam só os homens. Homens, mulheres, velhos, crianças, todos seriam mortos. Todos os judeus seriam mortos. Que coisa cruenta, que coisa triste. E isso desperta uma alegria, um prazer tão grande em Amã, que ele simplesmente convida o rei para uma festa. Que loucura, que tristeza, que perversidade. E Mardoqueu, claro, fica arrasado com essa história. Ele veste-se de saco, uma forma de demonstrar uma tristeza extrema, um luto. E os judeus seguem esse mesmo ritual. E Mardoqueu sai cidade afora lamentando, gritando e chega em frente ao palácio. Porém, vestido com essas vestes, com um saco de pano, ele não poderia adentrar. Então Esther fica sabendo que ele estava ali e envia roupas para que ele vista-se. Mas ele nega vestir-se. E ele vai declarar para a rainha tudo o que está acontecendo. Mas isso na próxima semana nós vamos encontrar. Bom, mas eu falava aqui sobre o alcance do decreto. Deixa eu voltar aqui a esse assunto que é interessante, é impactante. O decreto iria atingir todas as províncias sob o controle do Império Persa. Não era limitado à capital Suzã, mas todas as cidades controladas pela Pérsia. E isso incluía também Jerusalém. Também Jerusalém
seria atingida. Aqueles que voltaram do cativeiro para reconstruir Jerusalém também seriam mortos. Não escapariam da sentença. A sentença não era apenas para os que estavam ali em Suzã, para os que estavam ali na Babilônia, não. Era para todos os judeus em qualquer parte. Isto mostra ainda mais a perversidade desse Amã. Lembrando que o Império Persa foi um dos maiores de todos em extensão territorial. Atingiu o Oriente Próximo, atingiu a Mesopotâmia, a Síria, Israel, norte da África, Etiópia, parte do Mediterrâneo, parte do continente europeu. E onde, em uma dessas cidades, em um desses lugares tivesse um judeu, esse seria morto, esse seria morto, esse seria executado. Seriam executados então homens, mulheres, velhos, crianças, indiscriminadamente. E mais, todos os pertences deles seriam despojados. Isso nos lembra o que aconteceu séculos depois, na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler tomou o poder e os judeus são levados à morte. E todos os seus bens, todos os seus pertences são despojados. Voltando aqui à história de Esther, ali na região da Babilônia, na Pérsia, existiam 950 mil judeus. 50 mil judeus haviam voltado para Jerusalém. E assim nós já entramos no terceiro tópico, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Faces do antissemitismo, antissemitismo nacionalista e racional, antissemitismo hoje, o ódio ao povo judeu. O livro de Esther nos faz refletir sobre o ódio que algumas pessoas nutrem acerca do povo judeu. Essa passagem, onde o mau Amã, como Esther o qualificou, tinha por meta de vida exterminar o povo de Mardoqueu, um homem que não se curvava perante ele. Essa aqui foi a primeira perseguição em massa contra os judeus. Existe o antissemitista, o antissemitismo e o antijudaísmo. O antissemitista odeia todos os povos semitas, ou seja, os originários da semente de Sem. E o antijudaísmo despreza todo o povo judeu em particular. Interessante que alguns pais da igreja também colaboraram para esse desafeto para com os judeus. Orígenes, por exemplo, tinha um pensamento negativo acerca dos judeus. O antijudaísmo culpa os judeus pela morte de Cristo. O antissemitismo difere-se do antijudaísmo, pois o primeiro pode ir do desafeto ao ódio cego, sem qualquer equilíbrio emocional. Já o antijudaísmo culpa os judeus, de novo, pela morte de Cristo. O Estado de Israel foi proclamado em 1947 na Assembleia Geral da ONU, mas ter um Estado criado para si não fez com que os judeus tivessem paz. Em 14 de maio de 1948, Israel proclama sua independência e seu território. Como represália, já no dia seguinte, uma coalizão árabe reunindo Egito, Jordânia, Síria e Iraque invadiram um território recém-criado. Essa foi a primeira guerra árabe-israelense. Os judeus chamaram esse conflito de Guerra da Independência. E nós temos ao longo da história muitos outros episódios em que os judeus foram perseguidos e quase exterminados. Talvez o mais dramático seja o período do Holocausto. Nos campos de concentração na Alemanha, os judeus eram colocados em fornos crematórios. Os judeus iam para debaixo do chuveiro, só que ali não saía água, saía gases, e eles morriam asfixiados ali. Depois seus corpos eram colocados em valas comuns, em valas onde dezenas de corpos eram ali atirados, valas comunitárias. Mengele, um sádico médico nazista, fazia experiências com os judeus.
Ele queria que os judeus tivessem olhos azuis. Ele queria... Engraçado que os alemães não tinham olhos azuis, mas essa fissura por olhos azuis fazia com que eles injetassem uma injeção direto no olho da pessoa, direto no globo ocular, que trazia uma dor insuportável para quem recebia essa injeção. Para testar a resistência física, os judeus eram colocados em alguns tonéis com temperatura abaixo de zero. E quando estavam quase congelando, eram retirados dali e depois colocados de novo. E aqueles prisioneiros, eles chegavam a pedir para os guardas alemães que estavam ali: por favor, nos matem, acabem com o nosso sofrimento. Mas os guardas eram proibidos de matar eles. E se um guarda matasse o judeu, esse guarda também seria morto. Atrocidades, apenas algumas atrocidades que aconteciam. E isso culmina com o que aconteceu há pouco tempo atrás, com o Hamas invadindo o território israelense e matando mulheres, crianças, estuprando mulheres, e uma guerra contra Israel. Israel revida, e aí o mundo todo começa a participar desses enfrentamentos, o mundo todo começa a tentar fazer com que Israel, porque Israel tem um poder bélico extraordinário, com que Israel não acabe com tudo ali, com toda aquela faixa de Gaza, tem muitas pessoas inocentes, enfim, todo um processo que recém está arrefecendo, acaba acontecendo ali. Ainda estamos vivenciando isso. Mas Deus Todo-Poderoso ama o povo de Israel e nunca deixou o povo de Israel. Existe aí uma chamada teoria da substituição, dizendo que a igreja é hoje o Israel de Deus. A igreja é amada, a igreja faz parte da salvação, mas Israel nunca deixou de fazer parte dos planos de Deus. E Deus vai ter uma séria conversa, usando essa analogia com Israel, durante a grande tribulação. Mas isso é um outro assunto. O certo é que agora nós temos ali uma sentença de morte contra o povo judeu, ali na Pérsia. Mas o que vai acontecer? O que Esther vai fazer? Ela vai ficar calada? Ela vai ficar quieta? Ela vai ajudar? O que vai acontecer? Cenas dos próximos capítulos aqui no nosso canal. Então eu convido você para a próxima semana estar aqui conosco para vermos o que vai acontecer. O que vai acontecer? Será que os judeus vão morrer? Será que realmente Amã vai ter este prazer de ver os judeus mortos? Será que o rei Assuero não vai se arrepender desse decreto? Na próxima semana nós vamos trabalhar esse assunto aqui no nosso canal. Fique conosco, muito obrigado pela sua companhia. Você que chegou agora, gostou do vídeo, gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, assista ao canal, compartilhe o vídeo e eu peço que você também ative o sininho para que você seja avisado assim que uma nova publicação chegar, essa será imediatamente repassada para você. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.